Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho e Previdenciário. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho. Esta é a nossa 19ª aula deste curso e estaremos neste momento a analisar os artigos 36 e 37 da Consolidação das Leis do Trabalho. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito destes fascículos legais, cumpre-nos analisar como um todo a determinação íncita nos artigos 36 a 39 da Consolidação das Leis do Trabalho, que criam um procedimento administrativo de representação do empregado em detrimento do seu empregador por falta das anotações necessárias do contrato individual do trabalho mantido entre as partes na carteira de trabalho e previdência social. Para nós, este tipo de procedimento é totalmente inconstitucional, eis que vai ao arrepio do artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, que destina competência para dirimir as questões relativas aos contratos individuais do trabalho à Justiça Federal do Trabalho e não às delegacias regionais do trabalho pertencentes ao Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, para nós, este tipo de atividade administrativa é inconstitucional. A reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, teve ampla oportunidade de alijar do texto seletista esse tipo de procedimento, mas preferiu o legislador reformista quedar-se silente a respeito do tema e, portanto, os artigos 36 a 39 da Consolidação das Leis do Trabalho permanecem válidos no cenário jurídico brasileiro e, portanto, nos obrigam a tecer considerações num curso como este que estamos a desenvolver a respeito do tema ali impresso, para que não fiquemos sem análise a respeito do mesmo. Diz o artigo 36 da Consolidação das Leis do Trabalho que, recusando-se a empresa a fazer as anotações a que se refere o artigo 29, que tivemos a oportunidade de estudar em nossa aula anterior, ou devolver a CTPS recebida do empregado, poderá o mesmo comparecer pessoalmente ou através da ação da sua entidade de classe a uma das unidades das delegacias regionais do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência para formular uma representação contrária ao seu empregador. Se o empregado assim agir, será lavrado um termo de reclamação determinando-se a citação do reclamado para que ele
no sentido de instruir o feito, ou realize as anotações necessárias a tanto, o que seria finalizar o procedimento administrativo por causa do evento de não haver mais o porquê continuá-lo, já que o objetivo, que era a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social, foi atingida, ou mesmo apenas e tão somente a devolvê-la ao empregado no momento em que estiver estabelecido para o seu comparecimento à Delegacia Regional do Trabalho para tanto. Porém, neste caso, pode o empregador não formular as obrigações legais aqui determinadas e apresentar defesa no sentido de que as anotações não são pertinentes, por exemplo, pela ausência completa de pactuação de emprego entre as partes conflitantes e que, neste caso, impediriam que tais anotações viessem a lume. Então, no dia e hora determinados para que o empregador compareça à Delegacia Regional do Trabalho para solucionar o impasse, pode ser que a situação se inverta por causa da ausência de tratado de emprego, ou mesmo da situação em que o empregador há de declarar que esta carteira de trabalho e previdência social não foi entregue pelo empregado ao mesmo para as referidas anotações. Aí a situação se resolverá pela ausência de prova da tradição do documento a quem era responsável de promover as anotações necessárias. É importante esclarecer neste instante que todo esse procedimento administrativo ele se dirige ordinariamente àquelas carteiras de trabalho e previdência social que se nos afiguram presentes pelo meio físico, já que na questão do documento virtual não há como o empregado entregá-lo ao seu empregador para as anotações, e nem mesmo como o empregador reter o documento, já que o mesmo pertence ao sistema informatizado e a qualquer tempo pode ser consultado pelo empregado. Normalmente, esse tipo de procedimento, portanto, ele deixou, em tese, de existir em face desta característica eletrônica do documento atual. Todavia, nós sabemos, e como informamos em nossos encontros anteriores, que a transmutação do documento físico para a carteira de trabalho e previdência social virtual ou eletrônica não extinguiu de forma imediata as carteiras de trabalho e previdência social existentes no meio físico. E havendo até inclusive situações em que o empregador
anota ambos os sistemas, o físico e o eletrônico, para garantia da ampla apresentação documental necessária. E naqueles lugares em que o sistema informatizado ainda não conseguiu chegar a todos os trabalhadores e a carteira de trabalho e previdência social ainda permanece íntegra no seu sistema físico. Portanto, esse procedimento, a tendência é que ele deixe de existir com o tempo, coisa que a reforma trabalhista, como dissemos, poderia ter feito. Então, apresentada a defesa, aí começam as impropriedades do sistema administrativo com relação ao artigo 114 da Constituição Federal. Porque, apresentada a defesa, a procedência ou não desse sistema de anotação da carteira de trabalho e previdência social do empregado serão decididas pelo delegado regional do trabalho ou por qualquer outro funcionário cuja obrigação tenha sido delegada para tanto, o que fere o princípio do juiz natural, já que o artigo 114 da Constituição Federal determina que a capacidade de processar e julgar as situações pertinentes aos contratos individuais do trabalho pertence à Justiça do Trabalho e não às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, esse tipo de procedimento, para nós, é inválido e não leva a lugar nenhum. Além do mais, no decorrer do estudo desses artigos seletistas, nós veremos que, ao final, tudo deve ser entregue ao seio da Justiça do Trabalho, porque se o empregador se negar a fazer as anotações, ou mesmo comprovar a inexistência do pacto de emprego que as torna necessárias, o procedimento será encaminhado à Justiça do Trabalho para resolver as questões. E nós sabemos que quando o empregado toma esse tipo de atitude, ele não está só a pensar na mera anotação do pacto de emprego na carteira de trabalho e previdência social, mas também em outras diversas verbas oriundas da pactuação que podem estar sendo sonegadas pelo empregador. E, portanto, ao adentrar com o procedimento na Justiça do Trabalho, normalmente os pedidos são bem mais amplos do que a mera anotação da carteira de trabalho e previdência social, o que faz com que essa situação aqui descrita pelos artigos 36 a 39 da Consolidação das Leis do Trabalho se quede totalmente inócua, já que o empregado irá recorrer à Justiça do Trabalho de forma mais ampla, por si só ou por um profissional do direito contratado para este mistério. Portanto, esse tipo de situação, repetimos, não nos leva a lugar nenhum. Mais importante ainda, na análise da sonegação da competência da Justiça do Trabalho,
está no fato de que, se o empregador não comparecer, estampado no parágrafo único do artigo 37 da Consolidação das Leis do Trabalho, este será considerado revel por não ter comparecido e confesso sobre o tema ali estabelecido pelo empregado no sentido da ausência ou da retenção da CTPS pelo empregador. Veja bem que absurdo uma coisa dessa, porque somente tem competência para determinar a revelia e a confissão a respeito do tema o juiz do trabalho, que é o juiz natural dentro do princípio constitucional de que somente poder-se-á ser julgado e sentenciado o culpado por juiz natural afeito àquela seara em de que versa o tema dos autos, e não o delegado regional do trabalho, que não tem essa competência. A única vantagem que nós vemos neste procedimento administrativo é com relação à lavratura dos autos de infração, já que, em tese, se o empregador se recusa a fazer as anotações sem motivo justo ou nem comparece para fazê-las, será autuado pela ausência de anotação deste documento. Todavia, ainda assim que seja autuado, cabe defesa dentro do princípio da ampla defesa e do devido processo legal previsto constitucionalmente também. Neste campo todo de indeterminações contrárias à Constituição Federal, nós temos que dizer que, ainda que fossem constitucionais as determinações deste procedimento administrativo, o mesmo teria a mínima vantagem para o empregado, porque o mesmo terá que adentrar aos limites da Justiça do Trabalho para proceder às reclamações a respeito do seu pacto individual do trabalho e, portanto, motivação alguma há em que se afore esse tipo de procedimento junto às delegacias regionais do trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. Eram essas as considerações a respeito dos artigos 36 e 37 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos cumpria analisar nesta nossa 19ª aula. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos a atenção dispensada e solicitar que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso número de alunos e promover a difusão do conhecimento para o mais amplo grau de ouvintes possíveis. Muito obrigado a todos.